3, 2, 1. Quando eu falar 1, o senhor começa. Gostaria de iniciar essa nossa aula, palestra, né? Agradecendo ao Instituto, lado a lado pela saúde, a Novartis, por oferecer essa oportunidade da gente discutir as questões de saúde no nosso país, né? São questões muito importantes. E nós temos que tomar contato com essas questões porque as transformações que ocorrem na sociedade ocorrem em função da vontade daqueles que vivem na sociedade. Nós vamos ter oportunidade de discutir alguns exemplos que nós vamos citar aqui ao longo da nossa fala. Portanto, é fundamental que as pessoas tenham conhecimento que as empodere para as necessárias transformações que devem ocorrer no nosso sistema de saúde. O SUS ele é fruto de uma luta social importante desenvolvida entre os anos 70 e 80, basicamente, na nossa sociedade. Lógico que existe um acúmulo desde quando nós começamos a falar em assistência à saúde. Não era normal existir assistência à saúde na vida das nações. Isso foi uma conquista social, assim como a educação foi uma conquista social, a habitação, enfim. As conquistas sociais foram construídas com luta, disposição e vontade. Assim, lá por volta de 1917, 18, nós tivemos um período de greves no Brasil. E esse período de greves eram lutas dos trabalhadores por melhores condições de saúde, por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida. Em função disso, nós começamos a construir um sistema de saúde com base na Seguridade Social, que é como uma parte dos países do mundo ainda hoje tem seus sistemas de saúde ordenados, como é o caso da França e da Alemanha. São sistemas de saúde com base em seguridade social. Esse sistema evoluiu, basicamente, quando ele acabou, era o que nós conhecíamos como INAMPS. O grande problema do INAMPS é que ele não atendia a população rural e não atendia os desempregados que viviam nas cidades. E, ao final dos anos 90 do século passado, nós tínhamos algo em torno de 30% a 40% da população que se enquadrava em uma dessas duas condições. Ou era a população urbana ou era a população rural. Significa dizer que 40% da população brasileira não tinha acesso à atenção à saúde. E quando eventualmente ficavam doentes, iam às santas casas, iam aos hospitais estatais, e aí, às vezes, eram atendidos, porém eram identificados como indigentes. Cidadãos brasileiros, em 1990, indigentes. Em função disso, houve todo um acúmulo nas lutas que o setor saúde desenvolveu, particularmente a partir dos anos 70, também num movimento de resistência à ditadura, em que se construiu o conceito de um sistema único de saúde, olhando muito para o Serviço Nacional de Saúde inglês, que foi criado em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. E criou um modelo de organização de saúde. Os modelos de atenção à saúde baseados em serviços nacionais de saúde. E olhando para o National Health Service em inglês, nós desenhamos o nosso SUS. Fizemos uma grande discussão nacional em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, e essas teses foram levadas para a Constituinte em 1988 e conseguimos, a duríssimas penas, um trabalho muito bem articulado de política, vencer as resistências conservadoras contra a ideia de um Serviço Nacional de Saúde, e como princípios
tem a universalidade, é para todos, financiado por impostos públicos. Não é gratuito, é financiado por impostos públicos. Todos nós que vivemos neste país, de alguma forma, pagamos impostos. Somos nós que financiamos o SUS. Que ofereça atenção integral à saúde. Ou seja, não só a medicina curativa, mas também a medicina preventiva. Isto é integralidade. E que seja um instrumento de construção de igualdade. Esta é uma questão crítica, porque o pior problema do nosso país hoje é a desigualdade social. É uma desigualdade estrutural que faz parte da sociedade. E que nós estamos mais ou menos... Ganhamos uma vacina da indiferença. Nós somos vacinados com a indiferença. Aceitamos a desigualdade como uma coisa que é normal, faz parte do dia a dia. Isto é um erro. Alguns países do mundo já conseguiram se livrar dessa imunidade contra a desigualdade e conseguiram construir sociedades melhores, particularmente os países da Escandinávia, por exemplo. Nós temos que conseguir combater a desigualdade. Veja, por exemplo, São Paulo, o município mais rico do país. Engenheiro Marcilac é um bairro que fica aqui no extremo sul da cidade. A mortalidade infantil de Engenheiro Marcilac, 24 crianças por 1.000 nascidos vivos no primeiro ano de vida. A mortalidade infantil do bairro de Pinheiro, um bairro de classe média, aqui da classe média, média alta da cidade de São Paulo, é de 3 por 1.000 nascidos vivos. 3 crianças em cada 1.000 nascidos vivos morrem. É uma mortalidade sueca, contra a mortalidade de Engenheiro Marcilac. A estimativa de anos vividos quando se morre em Moema, que é outro bairro de classe média e média alta, é de 80 anos. As pessoas que moram em Moema, quando morrem, têm em média 80 anos. As de cidade de Tiradentes, no extremo leste da cidade de São Paulo, 54 anos. É uma diferença muito grande. Essa diferença existe na nossa cidade e nós estamos convivendo com ela. Essa desigualdade é anormal. Não podemos aceitá-la. O SUS, o Sistema de Atenção à Saúde, constrói igualdade social. Como outras coisas também, educação é fundamental para construir igualdade social. Mas nós trabalhamos na saúde. Vamos usar a saúde como instrumento de construção de igualdade social. Pois bem, nós, a partir dos anos, sociedade brasileira, a partir de 1990, com a promulgação da Lei 8080 e depois em 91 da Lei 8.142, sobre a qual vamos falar um pouquinho mais à frente, conseguimos dar início à construção do SUS. Um SUS que não é dos brasileiros que não têm planos de saúde. Alguma coisa em torno de 47 milhões de brasileiros, dos 212 milhões, têm planos de saúde. Tem uma segunda cobertura, porque o SUS é universal. Não preciso do SUS. Eu tenho plano de saúde. 95% dos transplantes realizados no Brasil são realizados pelo SUS, apesar de que 23% da população tem plano de saúde. 95% das hemodiálises realizadas no país são realizadas pelo SUS. 100% dos 8.000 pacientes portadores de hemofilia recebem seus medicamentos e são acompanhados em centros de atenção à saúde do SUS. Os medicamentos de alto custo, que custam mais ou menos 10 bilhões de reais por ano, são distribuídos pelo SUS para 100% da população.
vacinas, nós distribuímos 340 milhões de vacinas, de 23 vacinas diferentes todos os anos. É o SUS quem faz isso. E se o SUS não vacinasse toda a população continuaria em risco, porque nós não atingiríamos a imunidade de rebanho. E esses causadores de doença continuariam circulando. Então, é fundamental vacinar toda a população. Quem faz vigilância epidemiológica acompanha o aparecimento de casos, investiga casos, cerca novos focos de doença, é a vigilância epidemiológica que o SUS realiza. A segurança sanitária de medicamentos, de alimentos, de agrotóxicos, de cosméticos, de domiciliantes, de tudo que entra e sai do país, é da vigilância sanitária, a Anvisa que faz, para toda a população brasileira. Portanto, o SUS é de todos e fundamental para todos. Porém, tem muitos problemas. O SUS, até bem pouco tempo, eu diria até o início desta pandemia, era meio invisível para uma parte da população. Essa parte da população resolveu descobrir o SUS por causa do seu trabalho com a pandemia. Não fosse o SUS, nós teríamos um desastre sanitário muito importante no país. E aí o SUS passou a ser importante. Esta é uma questão importante para nós agora. O legado pós-pandemia. Que seja um dos legados pós-pandemia que nós descobrimos que tem um sistema universal de atenção integral e que seja produtor de igualdade, é vital para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Vamos fazer disso um legado. Vamos defender coletivamente a construção de um sistema único de saúde, que garante o direito de quem tiver dinheiro e quiser comprar um plano de saúde que tenha isso. Mas que o plano de saúde tem condição de dar duas coisas. Sofisticação. Quero um quarto individual. Quero ter menu de travesseiro, sei lá. Você paga por isso. E fugir de filas. Infelizmente, no mundo inteiro, qualquer sistema de saúde tem filas. Serviços não são bem estocáveis. Eu não posso pôr na prateleira e pegar na hora que eu quiser uma consulta. Então, tenho que organizar filas. Mas eu tenho que fazer isso de maneira correta. As filas devem ser transparentes. Né? Tem que atingir a todos. Como, por exemplo, as filas de transplantes, que nós sabemos organizar. Precisamos caminhar nesse sentido também para organizar outras filas do SUS, as filas de acesso às especialidades, aos exames, aos tratamentos. Mas é possível fazer. Então, este legado é um legado fundamental. Para este legado ser entregue até nos próximos anos, quando nós teremos uma situação sanitária mais complexa por causa do processo de envelhecimento da população, 30% do país vai ter mais de 60 anos e as pessoas com mais idade consomem mais serviços de extensão à saúde. Portanto, será fundamental nós entregarmos para a sociedade um SUS melhor. Este é o caminho sobre o qual nós vamos conversar agora. Fundamental resolver o problema do financiamento do SUS. O SUS é subfinanciado. Para tentar explicar de uma maneira fácil algo bastante complexo, eu vou dizer para vocês o seguinte. O Brasil gasta 10% do seu PIB com atenção à saúde. É a média do que gasta nos países europeus. Só que os países europeus, desses 10%, 70% a 80% é gasto financiado por impostos. 20% a 30% sai do bolso das pessoas. Aqui no Brasil, 45% é gasto financiado por impostos. 55% sai do nosso próprio bolso. Está errado. Isso dá uma conta mais ou menos assim. No setor privado, a parte plano de saúde, que consome mais ou menos a metade desses 55% que é privado,
aporta algo em torno de R$ 4.000 per capita ano. O SUS aporta algo em torno de R$ 1.000 per capita ano. Sendo que metade desses R$ 1.000 per capita ano é do Ministério da Saúde, metade da metade são gastos dos estados e a última metade da metade é dos municípios. 50% Ministério da Saúde, 25% estados, 25% municípios. É mais ou menos assim que está financiado o SUS. Só que isso é 45% de todo o dinheiro que se gasta com saúde no Brasil, que é equivalente a R$ 1.000 per capita ano, quanto que os planos de saúde aportam R$ 4.000 per capita ano. O SUS é subfinanciado. Nós temos que encontrar uma alternativa para isso. Não vai ser da noite para o dia, mas nós não podemos permitir que não seja nunca. Tem que ter um plano para chegar lá. Lógico que neste momento de crise não vai ser o momento de resolver esse problema, mas nós temos que ter a consciência e construir essa estrutura. O orçamento do ano que vem do SUS está em discussão no Congresso Brasileiro. O Congresso Brasileiro está se propondo a cortar 35 bilhões de reais que este ano deverão ser gastos. Então, este ano nós teremos um orçamento da saúde com 35 bilhões de reais que não estarão no ano que vem, porque vão cortar no orçamento de 2021. Não podemos permitir que isso aconteça. O Congresso Brasileiro não pode fazer isso com o povo brasileiro que o elegeu. Precisamos, então, criar uma perspectiva de futuro para o financiamento da saúde, com o Posto Ipiranga, com o que quer que esteja pela frente. Porque as ameaças são muito claras. Reduzir ainda mais o financiamento do SUS. Permitir que aumente a desigualdade no país. Porque para este governo, desigualdade é uma coisa normal. Nós não podemos aceitar isso. A segunda questão importante diz respeito a algo que tem sido muito comentado. O SUS é ruim de gestão, é ineficiente. Veja, o SUS até é ruim de gestão e é ineficiente, mas aqui nós temos um problema de base maior. O Estado brasileiro é um mau gestor. Então não é só o SUS que é mau gerido, é o Estado brasileiro que é um mau gestor. E esta reforma administrativa que está no Congresso não vai mexer nessa incompetência do Estado para gerenciar. Então, temos que melhorar nossa capacidade de gestão. Podemos fazer isso, e hoje estamos fazendo, com organizações sociais, com parcerias público-privado. E é importante que isso seja feito transparentemente. Eu não tenho nenhum problema com relação a usar a iniciativa privada para fazer serviços que o Estado deveria fazer. Como dizia o Deng Xiaoping, não me interessa se os gatos são pretos ou pardos, me interessa que os gatos caçem ratos. Mas, para isso, o Estado tem que conseguir fazer a fiscalização do funcionamento dessas parcerias. As entregas têm que ser garantidas pelo olhar vigilante do Estado. Isso é fundamental. Então, vamos melhorar a gestão. Vamos melhorar a gestão através dessas parcerias, vamos melhorar a gestão através de uma reforma administrativa que se faz absolutamente necessária para todos os setores da administração pública. Terceira questão é a questão do modelo de atenção à saúde que nós temos. Nós temos um modelo de atenção à saúde que está escalonado a nível de municípios. Então, uma das diretrizes que está na Lei 8080 da estruturação do SUS, que é a descentralização. Só que nós temos 5.500 municípios. É muito município. Grande parte dos municípios são de pequeno porte. Apenas cerca de 300 municípios concentram algo em torno de 70% da população brasileira. São os municípios com mais de 100, 150 mil habitantes. Nós temos que repensar isso. Não dá para olhar para um município. O menor município brasileiro fica em Minas, tem 870 habitantes. O maior município é São Paulo, são 11 milhões de habitantes. Não dá para
olhar para os dois municípios de forma igual. Então, nós temos que criar uma forma de olhar para a atenção à saúde sem ser olhando para os limites do município, os limites jurídicos do município. Então, temos que revisitar a questão da descentralização. Isso não significa negar a existência dos municípios, mas olhar de uma forma diferente. Qual é a forma diferente? Saúde populacional. Temos que olhar para a saúde populacional, entender como é que funciona a dinâmica que nos mantém sadios ou doentes. Olhar para essas questões que hoje são importantes, olhar para a obesidade, para o tabagismo, para a idade, para o sexo, olhar para os condicionantes que interferem com o processo de saúde e doença. E conseguir monitorar isso, acompanhar a ocorrência de doença. Nós somos capazes de fazer isso. Nós temos grandes sucessos, como, por exemplo, a luta contra o tabagismo. Nós reduzimos, dos anos 2000 a 2020, o tabagismo no Brasil para menos de 10% da população, quando era 30%. Mas hoje temos uma nova epidemia aí. 60% da sociedade brasileira está com sobrepeso. E uma parte importante dos que têm sobrepeso são obesos. E a obesidade é uma doença que alimenta a mortalidade por causas cardiovasculares, que é a principal causa de morte no Brasil hoje. 35% das mortes são causas cardiovasculares. Que tem um importante componente também na questão do câncer. 20% da mortalidade é câncer. Então, nós temos que olhar para a saúde populacional. E aí nós temos que rever a nossa forma de abordar a saúde, que é abordar a saúde a partir da estruturação de sistemas que olhem para manchas populacionais. Não dá para falar da saúde do município de São Paulo. Além do que, a saúde do município de São Paulo tem uma rede municipal com 18 hospitais e uma rede estadual com 20 hospitais, que não se conversam. Nem durante a crise do coronavírus se conversaram. Temos que criar filas únicas, mas não para o município de São Paulo, para os 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, com um modelo negociado de governança entre o Estado e os 39 municípios, que organize filas de acesso. Além disso, nós temos que aumentar a capacidade resolutiva da nossa estratégia de atenção primária à saúde, que se realiza através da estratégia da saúde e da família. Hoje, 60% do país é coberto pela estratégia da saúde e da família. Temos que ampliar para pelo menos 80%. A atenção primária estrutura a atenção à saúde, na medida em que ela consiga resolver 80% dos problemas. Temos que incentivar a utilização da telemedicina. Temos que incentivar a utilização do prontuário eletrônico do paciente nas unidades básicas de saúde. Temos que usar a tecnologia à disposição da atenção primária. A atenção primária não é atenção primitiva à saúde. Não é atenção pobre para pobre. A atenção primária tem que usar a tecnologia adequada para resolver os problemas de saúde que ela tem que resolver ali. Nós temos que patrocinar isso, a sociedade brasileira tem que patrocinar isso. Então, reestruturar o projeto assistencial brasileiro. A quarta questão importante é a questão da ciência, tecnologia e inovação. Se nós movimentamos 10% da economia com atenção à saúde, nós temos que utilizar na atenção à saúde a capacidade econômica que a gente gera para a sociedade brasileira. O que é utilizar para a sociedade brasileira? Criar valor. O que é valor? Valor é emprego. Nós podemos criar coisas no Brasil, produzir mais medicamentos, produzir mais produtos para a saúde, entregar esses produtos para a sociedade brasileira. Aconteceu o que aconteceu com a crise de equipamento de proteção individual agora nessa pandemia, a falta de medicamentos, como nós estamos ainda sob o perigo de ter falta de heparina, de relaxante muscular, de anestésico. Tivemos, no passado muito recente, falta de penicilina benzatina, que é um remédio fundamental para o tratamento de uma doença que, infelizmente, ainda graça no país, que é a sífilis.
Então, como fazer isso? Com políticas públicas que tenham a capacidade de induzir os empreendedores brasileiros a criarem fábricas, a produzirem medicamentos aqui no Brasil, a fazerem pesquisa clínica aqui no Brasil. Temos que conseguir estruturar melhor a nossa rede de produção de imunobiológicos, que está desestruturada. Vejam o que está acontecendo entre o Instituto Butantan e Fiocruz. Competem quando deveriam cooperar. São duas instituições centenárias que o Brasil tem produzindo vacinas e criando a nossa independência no mundo da imunização. Não podem competir, tem que cooperar. Mas para isso tem que ter uma política pública, tem que ter um Ministério da Saúde que funcione, tem que ter um governo federal que lidere, e não o que nós estamos tendo no meio dessa pandemia. Mas aqui existe algo que precisa de política pública. Todos os países desenvolvidos do mundo têm políticas públicas de proteção e de criação de sua capacidade industrial. Por mais liberal que seja, os Estados Unidos gastam por ano 30 bilhões de dólares para incentivar os seus institutos nacionais de saúde a produzirem ciência que irá alimentar a máquina do desenvolvimento de novos produtos. Então, aqui temos um problema crítico e fundamental. Né? Temos que incentivar pesquisa, desenvolvimento e inovação. Temos que fugir da armadilha que o Dória está fazendo aqui em São Paulo de tirar dinheiro da FAPESP. Está tentando tirar 1/3 do financiamento da FAPESP. A FAPESP, que é o órgão de ciência e tecnologia mais importante, de financiamento de ciência e tecnologia mais importante do país. Né? É fundamental que nós consigamos fazer com que esse capítulo da ciência, tecnologia e inovação seja um indutor de produção de valor para a nossa sociedade. E temos que ver se nós conseguimos melhorar o controle social, que é a Lei 8.142 que eu falei lá no começo. Essa lei cria uma coisa que é brasileira: ter controle social sobre o SUS. Nós temos um Conselho Nacional de Saúde, conselhos estaduais, conselhos municipais de saúde e conselhos locais, que se envolvem com a gestão. E diz a lei, de acordo com o que reza a Constituição, que os conselhos são definidores de decisões. Ou seja, eles decidem, eles não são conselhos de aconselhar, são conselhos de decidir. A sociedade brasileira está junto com o SUS nessa construção. Conselhos são compostos de 32 pessoas, 16 representantes do povo, 8 representantes dos trabalhadores de saúde e 8 representantes dos gestores. Se reúnem mensalmente e tomam decisões que alinham a ação do SUS. Este é um dos componentes fundamentais do SUS. É verdade que em muitos locais os conselhos estão a serviço de corporações. Nós temos que recuperar a importância do conselho, participando dos conselhos. Nós temos que estar presente nos conselhos municipal, estadual, nacional e nos conselhos locais de saúde. É fundamental que a gente consiga fazer com que os conselhos funcionem melhor. É através dos conselhos, da ação do Ministério Público, da ação da imprensa, que nós teremos uma melhor capacidade de entender, de saber e de influir no que deve acontecer com o nosso sistema de saúde. Nós não vivemos uma ousadia, nós vivemos a construção de um direito e nós estamos tendo sucesso na construção desse direito. O Brasil está saindo vitorioso desta guerra contra o Covid, em grande medida porque conseguiu utilizar uma estrutura como o SUS para participar desse combate. Então, o que nós temos que garantir é que estejamos em condição, em 2050, de ter um sistema de saúde que participou ativamente da construção de uma nova civilização no Brasil.
E essa nova civilização significa um país mais igual, um país melhor para viver. Nós temos que conseguir construir esse país melhor, construir essa situação mais correta, civilizada de viver, que é um país mais igual. Era isso que eu queria trazer para vocês. Desculpe se falei um pouco demais, mas eu me entusiasmo falando do nosso sonho, da nossa utopia. Utopia é algo que se encontra no horizonte e conforme nós caminhamos, ela mais se afasta. Caminhamos e ela se afasta. Para que servem as utopias, então, se elas sempre estão se afastando do nosso caminhar? As utopias servem para que caminhemos. Vamos caminhar. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.